Minha sogra louca substituiu meus anticoncepcionais por vitaminas, porque ela queria forçar uma gravidez para salvar meu casamento que nem estava em crise. E ela ainda sorriu quando descobriu que eu estava grávida depois de algumas semanas. Ela tentou fazer a mesma coisa com a sua outra nora, mas isso não acabou bem. Sou casada com Ethan há 3 anos e tenho 27 anos. Nosso casamento sempre foi ótimo, sem grandes problemas. Somos aquele casal que ainda se diverte junto, viaja, tem projetos em comum e está genuinamente feliz. Nunca tivemos crises matrimoniais sérias, apenas os desentendimentos normais que todo casal tem. O problema é minha sogra Margaret. Desde o dia que conheci essa mulher, ela tem uma fixação exagerada por netos. Margaret tem 58 anos e é daquelas pessoas que acredita que toda mulher só se realiza sendo mãe. Ela constantemente faz comentários sobre como nosso relacionamento é frio porque não temos filhos, como se nossa felicidade não fosse real sem uma criança no meio. Margaret sempre foi controladora, mas depois do casamento ela ficou insuportável. A cada visita, ela perguntava sobre bebês. A cada telefonema, ela sugeria que eu deveria parar de trabalhar e me dedicar a dar netos para ela. Ela chegava a comprar roupinhas de bebê para quando chegasse a hora, e deixava espalhadas pela casa dela quando íamos visitar. Eu e Ethan sempre fomos claros. Queríamos aproveitar nossos primeiros anos de casados sem filhos. Não que fôssemos contra ter filhos no futuro, mas queríamos estabelecer nossa vida financeira, viajar, curtir nossa liberdade. Era um plano conjunto, não uma imposição minha ou dele. Margaret interpretava nossa decisão como se eu estivesse manipulando Ethan para não ter filhos. Ela sempre me culpava, nunca o filho dela. Segundo ela, eu era uma esposa egoísta que não entendia as necessidades naturais do casamento. Era humilhante ouvir essas coisas, especialmente quando Ethan não me defendia adequadamente. A situação escalou há alguns meses durante um jantar na casa dos meus sogros. Margaret havia preparado um jantar especial e convidou também o irmão mais novo do Ethan, o Tyler, e sua esposa Claire. Claire estava casada há apenas 1 ano e também não tinha filhos ainda. Durante o jantar, Margaret começou com os comentários habituais, mas dessa vez ela foi mais agressiva. Ela disse que eu estava desperdiçando meus anos férteis e que estava sendo injusta com Ethan ao negar a ele a paternidade. Quando tentei explicar que era uma decisão de ambos, ela explodiu. Margaret gritou comigo, dizendo que eu era uma esposa terrível e que mulheres como eu não mereciam homens bons como Ethan. Ela disse que eu estava destruindo o casamento dela, filho com minha frieza, e que um bebê seria a única coisa que poderia salvar nosso relacionamento. Eu fiquei em choque porque nunca havia presenciado uma explosão dessa magnitude. Ethan finalmente reagiu e defendeu nosso casamento, dizendo que nossa decisão não era problema dela. A briga foi feia, com Margaret chorando e dizendo que só queria ver os filhos felizes. Saímos de lá sem me despedir dela, e eu estava furiosa com a situação toda. Nos dias seguintes, Margaret tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendia. Ethan conversou com ela e disse que ela precisava se desculpar comigo antes de qualquer reconciliação. Eu estava determinada a manter distância até ela aprender a respeitar nossos limites. Foi então que, uma semana depois da briga, Margaret apareceu na nossa porta com um bolo caseiro. Ela estava chorosa pedindo desculpas e dizendo que havia exagerado. Disse que me amava como uma filha e que só queria nossa felicidade. O bolo era de chocolate, meu favorito, e ela disse que havia feito especialmente para se redimir. Eu ainda estava magoada, mas decidi aceitar as desculpas para manter a paz familiar. Ethan estava aliviado que as coisas estavam se acalmando, e eu não queria ser vista como a esposa difícil que não perdoa. Comemos o bolo juntos e Margaret foi embora depois de algumas horas de conversa forçadamente amigável. O que eu não sabia é que, enquanto eu estava no banheiro durante a visita dela, Margaret teve acesso ao meu armário de medicamentos. Nasir, época, eu tomava pílulas anticoncepcionais regularmente, sempre no mesmo horário, há anos sem problemas. Era uma rotina automática que eu nem pensava muito a respeito. Algumas semanas depois de aceitar as desculpas de Margaret, comecei a me sentir estranha. Estava mais cansada que o normal, com náuseas matinais e meus seios estavam sensíveis. No início, pensei que poderia ser estresse do trabalho ou alguma gripe que estava vindo. Mas quando minha menstruação atrasou, um alarme disparou na minha cabeça. Eu sempre fui muito regular, e atraso menstrual não era algo comum para mim. Comprei um teste de gravidez, mais para descartar a possibilidade do que por suspeita real. Quando o teste deu positivo, eu entrei em pânico completo. Como isso era possível? Eu tomava minha pílula religiosamente, nunca esquecia, sempre no mesmo horário. Fiz mais 3 testes diferentes, todos positivos. Meu mundo desabou naquele momento. Contei para Ethan, que ficou igualmente chocado. Nós, 2, não entendíamos como isso havia acontecido. Ele foi comigo ao médico para confirmar a gravidez,
e o exame de sangue foi conclusivo. Eu estava grávida de aproximadamente 6 semanas. Quando contamos a novidade para nossas famílias, a reação de Margaret foi a mais perturbadora de todas. Em vez de surpresa ou preocupação, ela sorriu de uma forma que me deu arrepios. Era um sorriso satisfeito, como se ela soubesse de alguma coisa que nós não sabíamos. Margaret disse que era um presente de Deus e que finalmente nosso casamento seria abençoado com um bebê. Ela parecia genuinamente feliz demais para alguém que sabia que a gravidez não havia sido planejada. Sua reação me incomodou profundamente, mas na época eu não conseguia entender exatamente por quê. Ethan estava tentando ser otimista, dizendo que talvez fosse um sinal de que era a hora certa para sermos pais. Ele parecia estar se convencendo de que poderia ser uma bênção disfarçada. Eu, por outro lado, estava completamente perdida e confusa sobre como proceder. A suspeita começou a crescer em mim quando percebi que Margaret estava agindo de forma estranha. Ela vinha mais vezes, em casa sempre trazendo comida e oferecendo ajuda. Era como se ela estivesse comemorando secretamente algo que só ela sabia. Edit 1. Gente, obrigada pelos comentários. Vocês estão certos. Algo estava muito errado desde o início. Vou continuar contando o que aconteceu depois. Atualização 1. Pessoal, voltei para contar o que aconteceu depois que descobri a gravidez. As coisas ficaram muito piores do que eu imaginava. E agora entendo por que a reação da Margaret foi tão estranha. Depois de algumas semanas processando a gravidez inesperada, comecei a ficar cada vez mais desconfiada do comportamento da minha sogra. Margaret estava visitando nossa casa quase todo dia, sempre com comida, presentes para o bebê que ainda nem havia nascido, e uma energia que me deixava extremamente desconfortável. Ela agia como se a gravidez fosse uma vitória pessoal. Ela comentava constantemente sobre como agora nosso casamento seria completo, e como ela sempre soube que um bebê era exatamente o que precisávamos. O jeito que ela falava me dava uma sensação horrível, como se ela tivesse algum mérito na situação. Ethan não conseguia ver o que eu estava vendo. Para ele, Margaret estava apenas sendo uma sogra empolgada com o primeiro neto. Ele me dizia que eu estava sendo paranoica por causa dos hormônios da gravidez, o que me deixava ainda mais frustrada. Foi então que decidi investigar por conta própria. Voltei ao meu ginecologista e pedi para refazer todos os exames relacionados à eficácia do anticoncepcional. Expliquei que estava preocupada porque sempre fui muito cuidadosa e não entendia como havia falhado. Meu médico me sugeriu trazer a cartela de pílulas que eu estava tomando para ele analisar. Quando cheguei em casa, fui ao armário de medicamentos pegar minha cartela atual. Foi aí que tudo começou a fazer sentido de uma forma assustadora. As pílulas pareciam diferentes. A cor estava ligeiramente diferente do que eu lembrava, e quando olhei com mais atenção, percebi que não tinham as marcas habituais da minha marca de anticoncepcional. Eram claramente diferentes das que eu sempre tomava. Levei as pílulas para o médico no dia seguinte e ele mandou analisar em um laboratório. O resultado foi chocante. Eram vitaminas comuns, sem nenhum princípio ativo contraceptivo. Alguém havia substituído meus anticoncepcionais por vitaminas que pareciam similares. Naquele momento, todas as peças se encaixaram na minha cabeça. A visita de Margaret com o bolo, o tempo que ela passou em casa, o acesso que ela teve ao meu banheiro, sua reação estranha à gravidez. Ela havia deliberadamente sabotado meu controle de natalidade para me forçar a engravidar. Voltei para casa com as mãos tremendo e os exames na mão. Mostrei tudo para Ethan, explicando minha suspeita sobre sua mãe. No início, ele se recusou a acreditar. Disse que eu estava sendo irracional e que sua mãe jamais faria algo tão extremo. Mas quanto mais eu explicava a cronologia dos eventos, mais ele começava a perceber que fazia sentido. A visita dela logo após a briga, o acesso ao nosso banheiro, a reação exagerada dela à gravidez. Ethan ficou em estado de choque quando finalmente aceitou a possibilidade. Decidimos confrontar Margaret juntos. Fomos à casa dela no mesmo dia, com os exames laboratoriais na mão. Quando chegamos, ela estava na cozinha preparando mais comida para a futura mamãe, como ela havia começado a me chamar. Mostrei os exames para ela e perguntei diretamente se ela havia trocado meus anticoncepcionais. A reação de Margaret foi ainda pior do que eu esperava. Em vez de negar ou ficar chocada, ela sorriu e disse que havia feito isso por amor. Margaret explicou que ela sabia que um bebê salvaria nosso casamento e que eu era jovem demais para entender o que era melhor para mim. Disse que eu deveria agradecer a ela por ter me dado o presente mais precioso que uma mulher pode receber. Ela estava genuinamente orgulhosa do que havia feito. Ethan explodiu de raiva. Nunca havia visto meu marido tão furioso na vida. Ele gritou com a mãe, dizendo que ela havia violado nossa privacidade, nossa autonomia e cometido algo que poderia ser considerado crime. Margaret começou a chorar, dizendo que tudo o que ela fez foi por amor pela família.
Saímos de lá imediatamente. Ethan estava destruído. Não conseguia acreditar que sua própria mãe havia feito algo tão manipulador e invasivo. Eu estava em choque, mas também aliviada por finalmente ter confirmação do que havia acontecido. Naquela noite, tivemos a conversa mais difícil do nosso casamento. Eu disse a Ethan que me sentia violada, manipulada e que não sabia se conseguia continuar com a gravidez sabendo que havia sido forçada dessa forma. Foi um momento muito escuro para nós dois. Ethan me apoiou completamente. Disse que qualquer decisão que eu tomasse sobre a gravidez, ele me apoiaria. Também prometeu que cortaria contato com Margaret até ela buscar ajuda psicológica para entender a gravidade do que havia feito. Passei semanas pensando sobre o que fazer. Por um lado, estava furiosa com a manipulação. Por outro, já estava começando a criar uma conexão emocional com a gravidez. Era uma situação impossível que nenhuma mulher deveria ter que enfrentar. Após muita reflexão e terapia, decidi continuar com a gravidez. Não porque Margaret estava certa, mas porque eu consegui separar minha raiva dela do bebê que estava crescendo em mim. Foi a decisão mais difícil da minha vida até aquele momento. Cortamos contato completamente com Margaret. Mudamos as fechaduras de casa, bloqueamos ela em todas as redes sociais e deixamos claro para toda a família que ela não era bem-vinda até buscar ajuda profissional. Margaret tentou contato através de outros familiares, mandando mensagens, dizendo que só queria o melhor para nós. Ela não demonstrava nenhum arrependimento genuíno, apenas justificativas sobre como suas ações eram motivadas pelo amor. Os meses seguintes da gravidez foram difíceis, mas Ethan e eu conseguimos nos aproximar ainda mais. Ele se tornou meu maior apoiador e provou que estava do meu lado independente da situação com a mãe dele. O resto da família ficou dividida. Alguns apoiavam nossa decisão de cortar contato, outros achavam que estávamos exagerando. O pai de Ethan tentava fazer papel de mediador, mas respeitava nossa posição de manter distância. Nossa filha nasceu saudável, e nós conseguimos encontrar felicidade na situação apesar de tudo. Margaret tentou aparecer no hospital, mas a segurança a impediu de entrar. Ethan foi categórico. Ela não conheceria a neta até buscar ajuda e assumir responsabilidade por suas ações. Por alguns meses, pensamos que o pior havia passado. Nossa filha estava crescendo bem. Nosso casamento havia se fortalecido, e Margaret parecia ter aceitado o distanciamento. Mas estávamos enganados sobre o nível de obsessão dela. Edit 1. Pessoal, vocês estão perguntando se processamos ela criminalmente. Na época não fizemos porque Ethan estava destruído e queríamos apenas distância. Mas isso foi um erro que custou caro depois. Edit 2. Sim, guardei todos os exames laboratoriais. Meu advogado disse depois que foram fundamentais para o processo. Atualização. 2. Gente, as coisas ficaram muito piores depois que nossa filha nasceu. Margaret não aceitou o corte de contato e começou a agir de formas cada vez mais perturbadoras. Eu achava que o pior havia passado, mas estava completamente enganada. Nossa filha estava com cerca de 4 meses quando começaram os primeiros sinais de que Margaret não havia desistido. Ela começou a aparecer nos lugares onde eu frequentava. Supermercado, farmácia, parque onde eu levava o bebê para passear. No início, pensei que eram coincidências, mas logo ficou óbvio que era perseguição. Margaret se aproximava sempre que me via com a bebê, tentando conversar e pedindo para conhecer a netinha. Eu me afastava imediatamente e ela começava a chorar dramaticamente em público, dizendo que eu estava impedindo ela de amar a própria neta. As cenas que ela fazia eram humilhantes. Pessoas começaram a me olhar como se eu fosse uma esposa cruel que estava separando uma avó da neta. Margaret sabia exatamente como manipular a situação para parecer a vítima. Ethan tentou falar com ela várias vezes, mas Margaret insistia que havia pedido desculpas suficientes e que eu estava sendo rancorosa demais. Ela se recusava a assumir a gravidade real do que havia feito, sempre minimizando suas ações como apenas ajudar o casal a ser feliz. A situação escalou quando Margaret começou a ligar para meu trabalho, tentando descobrir minha rotina e horários. Minha chefe teve que me avisar que uma mulher havia ligado várias vezes perguntando sobre mim, alegando ser família e precisar falar urgentemente. Foi nessa época que descobrimos que Margaret estava planejando fazer a mesma coisa com Claire, a esposa do Tyler. Claire havia casado há pouco mais de 1 ano, e também não tinha filhos ainda. Margaret aparentemente havia decidido resolver a situação de ambas as noras de uma vez. Claire me procurou depois de uma visita estranha de Margaret. Ela disse que minha sogra havia aparecido na casa dela com presentes e ficado sozinha no banheiro por um tempo considerável. Claire havia achado estranho, especialmente porque Margaret fez muitas perguntas sobre seus medicamentos e rotina contraceptiva. Imediatamente avisei Claire para verificar seus anticoncepcionais. Ela me ligou no dia seguinte, apavorada, confirmando que suas pílulas haviam sido substituídas por vitaminas, exatamente como havia acontecido comigo.
A diferença é que Claire tinha uma condição médica grave que eu não sabia. Ela havia sido diagnosticada com uma condição cardíaca congênita alguns anos antes, e uma gravidez não planejada representaria riscos sérios para sua saúde. Por isso, ela e Tyler eram extra cuidadosos com contracepção. Quando Claire descobriu a substituição dos medicamentos, ela e Tyler ficaram apavorados. Eles fizeram exames imediatamente e, infelizmente, Claire já estava grávida. Mas devido à sua condição médica, a gravidez se tornou uma emergência médica. Claire foi hospitalizada quando começou a ter complicações cardíacas relacionadas à gravidez. Os médicos disseram que ela precisaria de cuidados intensivos durante toda a gestação, assumindo que ela decidisse continuar. Os riscos eram enormes, incluindo possibilidade de sérias complicações para a saúde da mãe. Tyler ficou completamente destruído. Ele me ligou chorando, dizendo que Margaret havia colocado a vida da esposa em risco deliberadamente. Claire estava internada em estado grave, e os médicos não sabiam se ela conseguiria levar a gravidez adiante com segurança. Foi nesse momento que decidimos tomar medidas legais. Tyler e Claire processaram Margaret criminalmente por sabotagem reprodutiva e colocar a vida de Claire em risco. Ethan e eu decidimos nos juntar ao processo com nossa própria denúncia. Margaret foi presa temporariamente enquanto as investigações corriam. Ela finalmente pareceu entender a gravidade da situação quando se viu enfrentando acusações criminais sérias. Mas mesmo assim, ela continuava se justificando, dizendo que não sabia sobre a condição de Claire. A prisão de Margaret dividiu completamente a família. Alguns parentes acreditavam que ela havia exagerado, mas que suas intenções eram boas. Outros finalmente entenderam que ela havia cometido crimes sérios e apoiaram nossa decisão de processar. O pai de Ethan, que sempre tentava ser neutro, finalmente tomou nosso lado quando viu Claire hospitalizada. Ele disse que nunca imaginou que Margaret pudesse colocar a vida de alguém em risco dessa forma. O casamento deles praticamente acabou nesse momento. Enquanto Margaret estava presa, descobrimos que ela havia estado planejando essas ações há meses. A polícia encontrou na casa dela um caderno onde ela havia anotado informações sobre nossos ciclos menstruais, rotinas de medicamentos e até planos para ajudar outras mulheres da família a engravidar. O mais perturbador é que Margaret havia pesquisado extensivamente sobre substituição de anticoncepcionais na internet. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e os riscos envolvidos. Não foi um ato impulsivo, mas algo premeditado e calculado. Claire passou semanas no hospital, antes que os médicos conseguissem estabilizar sua condição. Ela acabou não conseguindo levar a gestação adiante devido às complicações, o que foi devastador para ela e Tyler. Margaret havia causado não apenas trauma psicológico, mas também um prejuízo real e dor física intensa. A não conclusão da gestação de Claire foi o momento que toda a família finalmente entendeu a extensão dos danos que Margaret havia causado. Não eram mais apenas interferências de sogra, mas ações que resultaram em hospitalização, trauma e prejuízo. Tyler entrou em uma tristeza profunda depois de tudo o que aconteceu. Ele se culpava por não ter protegido Claire melhor de sua própria mãe. O casamento deles passou por uma crise séria, e Tyler precisou de terapia intensiva para lidar com a culpa e raiva. Ethan também estava sofrendo muito. Ele havia perdido completamente a confiança na mãe e se sentia responsável por não ter percebido os sinais de comportamento problemático antes. Nosso casamento foi testado, mas conseguimos nos apoiar mutuamente. Durante esse período, Margaret foi liberada sob fiança, mas com ordem de restrição para ficar longe de toda a família. Ela não podia se aproximar de mim, de Claire, das nossas casas ou locais de trabalho. Qualquer violação da ordem resultaria em prisão imediata. Pensei que finalmente teríamos paz para lidar com o trauma e seguir em frente. Margaret parecia ter finalmente entendido que havia cruzado todas as linhas possíveis. Mas eu estava subestimando o nível de obsessão e desespero dela. A ordem de restrição não foi suficiente para parar Margaret. Ela estava determinada a encontrar uma forma de consertar a situação, e suas próximas ações quase resultaram em uma grande confusão. Edit 1. Muita gente perguntando sobre Claire. Ela se recuperou fisicamente, mas o trauma psicológico foi enorme. Ela e Tyler estão fazendo terapia de casal e individual. Edit 2. Sim, a polícia encontrou evidências que Margaret havia pesquisado sobre outras formas de sabotar controle de natalidade. Era uma obsessão doentia. Edit 3. Margaret ficou presa por 72 horas antes de conseguir fiança. A família do lado de Ethan pagou a fiança, o que causou mais divisão. Atualização 3. Pessoal, essa parte da história é a mais assustadora de todas. Margaret violou a ordem de restrição de uma forma que quase resultou em confusão,
e foi aí que percebemos que ela havia perdido completamente o contato com a realidade. Algumas semanas depois que Margaret foi liberada sob fiança, as coisas pareciam estar mais calmas. Ela não havia tentado contato direto conosco, e começamos a acreditar que talvez ela finalmente tivesse entendido a seriedade da situação. Como estávamos enganados. Nossa filha estava com cerca de 6 meses quando aconteceu o incidente mais perturbador de toda essa saga. Era uma tarde de sábado, e eu estava no parque com a bebê. Ethan havia ficado em casa fazendo alguns concertos, e eu decidi aproveitar o clima bonito para sair um pouco. Estava empurrando o carrinho quando percebi uma mulher observando de longe. No início não prestei muita atenção, mas quando olhei, novamente, reconheci que era Margaret. Ela estava usando óculos escuros e um chapéu, claramente tentando se disfarçar. Meu coração disparou imediatamente. Ela estava violando a ordem de restrição de forma flagrante. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas Margaret percebeu que eu a havia visto e começou a se aproximar rapidamente. Ela começou a gritar através do parque, dizendo que só queria ver a neta por 1 minuto, que eu estava sendo cruel, demais, que ela tinha direitos como avó. Outras pessoas no parque começaram a olhar, e eu entrei em pânico. Comecei a empurrar o carrinho o mais rápido possível em direção ao estacionamento, mas Margaret estava me seguindo e gritando cada vez mais alto. Ela dizia que ia chamar os serviços sociais, que eu era uma mãe inadequada, que estava alienando a criança da família. Quando cheguei ao carro, Margaret estava correndo atrás de mim. Consegui colocar a bebê no assento rapidamente e trancar as portas. Mas Margaret começou a bater no vidro do carro, exigindo que eu abrisse. Foi a cena mais aterrorizante que já vivi. Margaret estava completamente fora de controle, batendo no carro, chorando e gritando que eu não podia impedir ela de amar a própria neta. Outras pessoas começaram a intervir, mas ela continuava histérica. Liguei para a polícia e para Ethan enquanto estava dentro do carro com a bebê chorando. Margaret continuava batendo no vidro, e eu estava apavorada que ela pudesse quebrar a janela ou tentar algo ainda mais grave. A polícia chegou em cerca de 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando os oficiais chegaram, Margaret ainda estava, batendo no carro e gritando. Eles tiveram que contê-la fisicamente porque ela se recusava a se afastar. Margaret foi presa imediatamente por violação da ordem de restrição. Mas o que ela disse quando estava sendo algemada me deu arrepios. Ela gritou que se eu não deixasse ela ver a neta por bem, ela encontraria outra forma. Ethan chegou logo depois que Margaret foi levada. Ele ficou em estado de choque quando viu o estado em que eu estava. A bebê havia ficado assustada com todo o caos, e eu estava tremendo incontrolavelmente. Fomos direto para a delegacia para dar nosso depoimento. O oficial nos disse que Margaret havia claramente violado a ordem de restrição e provavelmente ficaria presa por mais tempo. Mas ele também nos aconselhou a considerar medidas de segurança adicionais. Naquela noite, instalamos um sistema de segurança completo em casa, câmeras, alarmes, sensores nas portas e janelas. Ethan estava assombrado pela possibilidade de que sua mãe pudesse tentar algo ainda mais grave. Alguns dias depois, recebemos uma ligação perturbadora do advogado de Margaret. Ela estava exigindo direitos de visita à neta, alegando que tinha sido uma avó exemplar e que estávamos violando os direitos dela injustamente. O advogado de Margaret argumentava que ela havia cometido apenas um erro de julgamento com os anticoncepcionais, e que isso não deveria privar ela dos direitos como avó. Era surreal ouvir essas justificativas depois de tudo que havia acontecido. Nosso advogado foi categórico. Não existe direito legal de avós quando há ordem de restrição por comportamento criminoso. Margaret estava tentando usar o sistema legal para continuar sua perseguição de forma legitimada. Foi nesse período que descobrimos algo ainda mais perturbador. Margaret havia contratado um investigador particular para nos seguir e documentar nossa rotina. O investigador havia desistido do caso quando percebeu que estava sendo usado para monitoramento obsessivo, mas não antes de coletar informações sobre nossos horários e hábitos. O investigador procurou nosso advogado para entregar as informações que Margaret havia solicitado. Ela queria saber exatamente onde eu trabalhava, quais rotas eu usava, onde levava a bebê, quais dias Ethan não estava em casa. Era um plano sistemático de perseguição. Com essas evidências, conseguimos uma ordem de restrição mais ampla e permanente. Margaret estava proibida não apenas de nos contactar diretamente, mas também de contratar terceiros para nos investigar ou se aproximar de qualquer forma. Margaret foi condenada por violação da ordem de restrição original e pegou mais alguns meses de prisão. Mas mesmo da prisão, ela continuava tentando nos contactar através de outros detentos que tinham visitas familiares. O sistema prisional teve que colocá-la em restrição de comunicação depois que descobrimos que ela estava pedindo para outras pessoas nos procurarem em seu nome. Margaret estava literalmente usando a prisão como base para continuar sua perseguição.
Durante esse período, Claire estava se recuperando tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela havia decidido processar Margaret também por danos emocionais e médicos. O caso dela estava sendo tratado como mais sério devido às consequências médicas graves. Tyler estava fazendo terapia individual, porque desenvolveu ansiedade severa depois de todo o trauma. Ele se culpava constantemente por não ter protegido Claire melhor. E nossa família estava completamente destruída pela obsessão de Margaret. O pai de Ethan finalmente pediu o divórcio de Margaret enquanto ela estava presa. Ele disse que não conseguia mais viver com alguém capaz de colocar a vida de pessoas em risco por obsessão. Era o fim de um casamento de mais de 30 anos. A divisão na família continuava. Alguns tios e primos ainda acreditavam que Margaret estava sendo tratada injustamente, que nós estávamos exagerando a situação. Eles não conseguiam entender que comportamento obsessivo pode ser genuinamente perigoso. Mesmo com Margaret presa, eu não conseguia me sentir segura. Sabia que eventualmente ela seria liberada. E suas ameaças sobre encontrar outra forma de ver a neta continuavam ecoando na minha cabeça. Ethan e eu começamos a discutir a possibilidade de nos mudarmos para outro estado depois que Margaret fosse liberada. Não queríamos viver com medo constante, e nossa filha merecia crescer em um ambiente seguro. Margaret estava programada para ser liberada em alguns meses, e sabíamos que teríamos que estar preparados para qualquer coisa. Sua obsessão havia se tornado perigosa, e não havia sinais de que ela fosse desistir facilmente. Edit 1. Sim, mudamos todas as fechaduras depois do incidente no parque. Também contratamos uma empresa de segurança para monitorar a casa. Edit 2. O investigador particular que Margaret contratou nos deu todas as informações que ela havia pedido para coletar. Foi assustador ver o nível de detalhes que ela queria sobre nossa vida. Edit 3. Muita gente perguntando se consideramos nos mudar de cidade. Sim, estávamos seriamente considerando isso naquela época. Atualização 4. Gente, essa parte é sobre quando Margaret foi liberada da prisão e as coisas chegaram ao ponto mais aterrorizante de toda essa situação. O que ela fez quando saiu da cadeia quase resultou em sequestro da minha filha. Margaret cumpriu 4 meses de prisão antes de ser liberada em liberdade condicional. Durante esse período, ela havia feito terapia obrigatória, mas era óbvio que não havia funcionado. Nas primeiras semanas depois da liberação, ela se manteve quieta, o que na verdade me deixou mais nervosa. Nossa filha estava com quase 1 ano quando Margaret foi liberada. Era uma criança linda e saudável, completamente alheia ao caos que sua existência havia causado na família. Ethan e eu havíamos conseguido encontrar uma rotina boa, mas sempre com o medo no fundo da mente. As primeiras tentativas de contato de Margaret foram através de cartões de aniversário enviados pelo correio. Eram cartões endereçados à minha filha, com mensagens perturbadoras sobre como a vovó a amava e queria conhecê-la. Cada carta era uma violação técnica da ordem de restrição. Nosso advogado entrou com pedidos para que Margaret fosse presa. Novamente, mas o sistema legal é lento. Cada violação pequena levava semanas para ser processada, dando a Margaret tempo para escalar suas ações. Foi então que Margaret começou a aparecer nos lugares onde eu levava minha filha, sempre mantendo distância suficiente para não violar tecnicamente a ordem de restrição. Ela ficava do outro lado da rua do parque, ou no estacionamento da creche, apenas observando. Era uma forma de pressão psicológica extrema. Margaret sabia que eu a veria, sabia que me deixaria paranoica e assustada. Ela estava testando os limites legais enquanto me torturava emocionalmente. Ethan estava ficando cada vez mais preocupado com meu estado mental. Eu havia desenvolvido ansiedade severa e não conseguia sair de casa sem verificar constantemente se Margaret estava por perto. Nossa vida havia se tornado uma prisão de medo. A situação explodiu em uma manhã de quarta-feira. Eu estava saindo de casa com minha filha para ir ao médico quando percebi que Margaret estava parada na calçada em frente à nossa casa. Ela não estava violando tecnicamente a ordem de restrição porque estava na propriedade pública, mas sua presença era claramente intimidatória. Decidi não sair de casa e liguei imediatamente para a polícia. Enquanto esperava, observei Margaret através da janela. Ela não estava apenas parada. Estava andando de um lado para outro, falando sozinha, parecendo cada vez mais agitada. Quando a polícia chegou, Margaret começou a gritar que tinha o direito de estar em uma rua pública, que não estava fazendo nada de errado. Tecnicamente ela estava certa, mas os oficiais a orientaram a se afastar da área. Margaret saiu, mas eu sabia que ela voltaria. Havia algo diferente em seu comportamento naquele dia, uma dispersão que me assustou mais do que suas tentativas anteriores de contato. Naquela tarde, decidi levar minha filha para a casa da minha mãe para passar alguns dias. Achei que seria mais seguro ficar longe de casa até descobrirmos como lidar com a escalada de comportamento de Margaret. Foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Na noite seguinte, nosso sistema de segurança detectou o movimento no quintal de casa.
As câmeras mostraram Margaret tentando forçar a entrada pela porta dos fundos. Margaret havia trazido ferramentas e estava claramente tentando invadir nossa casa. Ela não sabia que não estávamos lá, e suas ações mostraram que ela estava disposta a cometer atos muito sérios para ter acesso à minha filha. A polícia chegou enquanto Margaret ainda estava tentando arrombar a porta. Ela foi presa em flagrante por tentativa de entrada não autorizada em domicílio e violação da ordem de restrição. Desta vez, não haveria fiança. Durante a busca em Margaret após a detenção, a polícia encontrou algo que me deu pesadelos. Por meses, ela estava carregando uma mala pequena com roupas de bebê, fraldas, mamadeiras e outros itens para cuidar de uma criança. Margaret havia planejado levar minha filha à força. A mala era evidência clara de que ela não estava apenas tentando uma visita não autorizada, mas sim retirar a criança sem nossa permissão. Se tivéssemos estado em casa naquela noite, não sei o que teria acontecido. O promotor decidiu aumentar as acusações contra Margaret para tentativa de retirada ilegal de menor, além da entrada não autorizada em domicílio. Com seu histórico de violações anteriores, ela estava enfrentando anos de reclusão. Ethan ficou completamente destruído quando soube dos detalhes da tentativa de invasão. Sua própria mãe havia planejado levar nossa filha à força, e ele se sentia responsável por não ter percebido o quão perigosa ela havia se tornado. Durante a investigação, descobrimos que Margaret havia estado se preparando para esse plano há semanas. Ela havia comprado todos os itens para bebê, pesquisado sobre como cuidar de uma criança de 1 ano, e até procurado apartamentos para alugar em outros estados. Margaret havia perdido completamente o contato com a realidade. Em sua mente distorcida, ela acreditava que estava salvando minha filha de pais inadequados. Ela se via como uma heroína, não como uma pessoa responsável por ações graves. O julgamento de Margaret foi um processo traumático para toda a família. Claire e eu tivemos que testemunhar sobre tudo o que havíamos passado, revivendo cada momento aterrorizante. Durante o julgamento, Margaret continuou insistindo que suas ações eram motivadas por amor. Ela não demonstrava remorso ou reconhecimento de que havia cometido atos sérios. Era assustador ver como ela havia racionalizado completamente seu comportamento. O pai de Ethan testemunhou contra Margaret, descrevendo como ela havia se tornado obsessiva e perigosa. Foi devastador ver um casal de mais de 30 anos se destruir no tribunal, mas ele sabia que era necessário para proteger a família. Margaret foi condenada a 5 anos de detenção por múltiplas acusações: interferência na saúde reprodutiva, desrespeito à ordem judicial, tentativa de entrada não autorizada em domicílio e tentativa de retirada não autorizada de menor. O juiz disse que ela representava um perigo claro para a sociedade. Mesmo durante a sentença, Margaret gritou no tribunal que éramos nós que estávamos destruindo a família, que ela era a única que realmente se importava com o bem-estar da criança. Ela teve que ser removida da sala pela segurança. Com Margaret finalmente detida por um período longo, conseguimos começar a reconstruir nossa vida. Mas o trauma de tudo que havia acontecido deixou cicatrizes profundas em todos nós. Claire e Tyler decidiram se mudar para outro estado depois do julgamento. Tyler não conseguia mais viver no mesmo lugar onde sua mãe havia causado tanto sofrimento. Eles precisavam de um recomeço completo. Ethan entrou em terapia intensiva para lidar com a culpa e o trauma de ter uma mãe responsável por ações sérias. Ele se culpava por não ter reconhecido os sinais de comportamento perigoso antes que chegasse ao ponto de quase retirada não autorizada. Eu também fiz terapia para lidar com o trauma de ter sido perseguida e ter minha autonomia reprodutiva violada. O medo de que Margaret pudesse voltar continuava me assombrando, mesmo com ela detida. Nossa filha era pequena demais para entender o que havia acontecido, mas sabíamos que, eventualmente, teríamos que explicar por que ela não tinha uma avó paterna presente em sua vida. Era uma conversa que temíamos ter que ter no futuro. A família se fragmentou completamente depois do julgamento. Alguns parentes finalmente entenderam a gravidade da situação. Outros continuavam culpando a nós por destruir a família, ao processar Margaret. Margaret tinha 5 anos pela frente na detenção, mas sabíamos que eventualmente ela sairia. A pergunta que nos assombrava era: ela aprenderia alguma coisa ou voltaria ainda mais obsessiva e perigosa? Edith. 1. Sim, guardamos todas as evidências, incluindo as imagens das câmeras de segurança. Nosso advogado disse que foram cruciais para a condenação. Edith. 2. A mala que Margaret levou tinha até uma certidão de nascimento falsa com o nome dela como mãe. O nível de planejamento era aterrorizante. Edith. 3. Muita gente perguntando se ela conseguiu ajuda psiquiátrica na detenção. Sim, mas era obrigatória e ela se recusava a participar adequadamente. Edith. 4. Tyler e Claire se mudaram para o Oregon.
Eles estão melhor agora, mas ainda fazem terapia. Atualização final. Pessoal, esta é a última parte da minha história, cobrindo os últimos 2 anos desde que Margaret foi detida e como nossa vida está agora. Infelizmente, a história não tem um final completamente feliz, mas pelo menos encontramos alguma paz. Margaret foi condenada a 5 anos de detenção, mas com possibilidade de liberdade condicional após 3 anos e meio por bom comportamento. Isso significava que ela poderia sair quando nossa filha tivesse cerca de 4 anos e meio. Durante os primeiros meses após a condenação, tentamos reconstruir nossa vida normal. Nossa filha estava crescendo bem, Ethan estava fazendo terapia e eu estava lentamente conseguindo lidar com a ansiedade que havia desenvolvido durante toda a situação. Mas Margaret não ficou quieta na detenção. Ela tentou nos contactar através de cartas várias vezes, todas interceptadas pelo sistema prisional devido à ordem de restrição. Nas cartas que nosso advogado nos mostrou, Margaret continuava insistindo que era a vítima da situação. Margaret também tentou entrar com ações legais da detenção, alegando que estava sendo impedida injustamente de ter contato com a neta. Felizmente, todos esses recursos foram negados pelos tribunais, que reconheceram o perigo que ela representava. Cerca de 1 ano após a condenação, recebemos notícias perturbadoras sobre o comportamento de Margaret na detenção. Ela havia sido colocada em isolamento várias vezes por tentar manipular outras detentas para que elas nos contactassem quando fossem liberadas. Margaret também havia estado escrevendo cartas para organizações de direitos dos avós, tentando conseguir apoio legal para seu caso. Ela apresentava a situação como uma injustiça, omitindo completamente os atos sérios que havia cometido. O que mais me preocupava era que Margaret aparentemente havia desenvolvido ainda mais obsessão durante o tempo detida. Segundo o psicólogo prisional, ela falava constantemente sobre a neta, planejando como seria quando elas finalmente se conhecessem. 2 anos após a detenção de Margaret, Claire e Tyler nos visitaram. Claire estava grávida novamente, mas desta vez sob cuidados médicos rigorosos e com apoio psicológico intensivo. Ver ela superar o trauma e tentar novamente ter filhos foi inspirador e assustador ao mesmo tempo. Tyler nos contou que Margaret havia tentado contactá-los também através de terceiros. Uma mulher havia aparecido na nova cidade deles, alegando ser amiga de família e fazendo perguntas sobre Claire e a gravidez. Eles imediatamente contactaram a polícia e descobriram a conexão com Margaret. Foi nesse momento que percebemos que Margaret estava usando seu tempo detida não para refletir, mas para planejar. Ela estava criando uma rede de contatos para continuar nos perseguindo mesmo da detenção. Nosso advogado entrou com petição para estender a ordem de restrição e incluir proibição de contato indireto através de terceiros. O juiz concedeu a extensão, impressionado com a persistência obsessiva de Margaret, mesmo estando presa. Durante esse período, nossa filha estava crescendo em uma criança feliz e saudável de 2 anos. Ela não sabia da existência de Margaret, e planejávamos manter assim pelo maior tempo possível. Era uma situação triste, mas necessária para sua segurança. Ethan havia melhorado significativamente com a terapia, mas ainda carregava a culpa sobre toda a situação. Ele se preocupava constantemente com o dia que Margaret seria liberada, e o que ela poderia tentar fazer. 3 anos após a prisão de Margaret, recebemos a notícia que temíamos. Ela seria elegível para liberdade condicional em 6 meses. Apesar de todos os incidentes na prisão, ela havia tecnicamente cumprido os requisitos para a revisão de liberdade condicional. Nosso advogado preparou um dossiê detalhado sobre todos os comportamentos problemáticos de Margaret na prisão para apresentar na audiência de liberdade condicional. Esperávamos que isso fosse suficiente para manter ela presa pelo tempo total da sentença. A audiência de liberdade condicional foi um pesadelo. Margaret compareceu alegando estar reformada, que havia aprendido com seus erros, que só queria uma chance de conhecer a neta de forma apropriada. Ela chorou e pareceu genuinamente arrependida, mas quando questionada sobre os crimes específicos que havia cometido, Margaret ainda os minimizava. Ela chamava a substituição dos anticoncepcionais de erro de julgamento e a tentativa de sequestro, de mal-entendido. Não havia reconhecimento real da gravidade de suas ações. Para nossa surpresa e alívio, a liberdade condicional foi negada. O conselho decidiu que Margaret ainda representava perigo para a sociedade e que seus comportamentos na prisão demonstravam falta de reabilitação real. Margaret teria que cumprir pelo menos mais 1 ano antes de ser elegível para a nova revisão de liberdade condicional. Isso nos deu mais tempo para nos prepararmos para sua eventual liberação. Durante esse período adicional, tomamos a decisão difícil de nos mudarmos para outro estado. Ethan conseguiu transferência no trabalho e decidimos recomeçar onde Margaret não poderia nos encontrar facilmente. A mudança foi traumática, mas necessária. Nossa filha estava com 3 anos e se adaptou bem,
Mas eu odiava que tivéssemos que reorganizar nossa vida inteira por causa da obsessão de Margaret. 6 meses depois da mudança, Margaret foi liberada em liberdade condicional. Ela imediatamente violou as condições ao tentar descobrir nosso novo endereço através de parentes. Isso resultou em sua prisão novamente, desta vez por mais 2 anos. O ciclo de liberação e reprisão de Margaret continuou por mais um tempo. Ela parecia incapaz de aceitar que não teria acesso à nossa família, e suas violações das condições de liberdade condicional eram consistentes. Hoje, 4 anos após o início desta saga, Margaret ainda está presa cumprindo sua sentença estendida por violações repetidas. Nossa filha tem 5 anos e está crescendo feliz e saudável sem conhecer o caos que sua existência causou. Claire e Tyler tiveram um filho saudável no ano passado. Eles ainda fazem terapia, mas conseguiram encontrar felicidade apesar do trauma. Eles se mudaram novamente para garantir que Margaret não conseguisse localizá-los. Ethan e eu fortalecemos nosso casamento através de toda essa adversidade. A terapia de casal nos ajudou a processar o trauma e construir uma comunicação melhor. Ainda temos cicatrizes, mas encontramos paz. O pai de Ethan se casou novamente no ano passado com uma mulher maravilhosa que entende toda a situação. Ele finalmente encontrou felicidade longe do caos que Margaret criava constantemente. A família se recompôs lentamente. Os parentes que inicialmente defenderam Margaret eventualmente entenderam a gravidade da situação quando ela continuou violando ordens judiciais mesmo na prisão. Margaret continua tentando contato através de cartas e advogados, mas todas suas tentativas são bloqueadas pelo sistema legal. Ela aparentemente ainda acredita que é a vítima nesta situação toda. Nossa filha às vezes pergunta por que ela não tem uma avó paterna como outras crianças. Por enquanto, explicamos que algumas famílias são diferentes, mas sabemos que, eventualmente, teremos que contar a verdade de uma forma apropriada para a idade dela. Eu ainda faço terapia ocasionalmente quando a ansiedade sobre Margaret retorna. O trauma de ter minha autonomia reprodutiva violada e depois ser perseguida deixou marcas permanentes, mas consigo viver uma vida normal na maior parte do tempo. A única coisa positiva que saiu desta situação horrível é que ela resultou em mudanças nas leis locais sobre sabotagem reprodutiva. O caso de Margaret foi usado como exemplo para fortalecer as punições para esse tipo de crime. Margaret tem mais 2 anos na prisão antes de ser elegível novamente para a liberdade condicional. Desta vez, planejamos estar ainda mais preparados e ter medidas de segurança adicionais no lugar. A realidade é que provavelmente sempre teremos que estar vigilantes em relação a Margaret. Sua obsessão não parece diminuir com o tempo ou punição, e aceitar isso foi parte do meu processo de cura. Nossa vida agora é boa, mas diferente do que imaginávamos quando nos casamos. Aprendemos a valorizar nossa privacidade, nossa segurança e nossa pequena família de uma forma que muitas pessoas nunca precisam aprender. Se há uma lição nesta história toda, é que comportamentos obsessivos e controladores podem escalar rapidamente para situações perigosas. Os sinais estavam lá desde o início, mas nós os minimizamos até que fosse quase tarde demais. Para qualquer pessoa lidando com uma situação similar, documentem tudo, busquem ajuda legal imediatamente e não hesitem em tomar medidas drásticas para proteger sua família. Sua segurança vale mais que manter a paz familiar. Edit 1. Muita gente perguntando se Margaret vai sair da prisão. Ela tem mais 2 anos na sentença atual, mas pode tentar liberdade condicional novamente. Estamos preparados. Edit 2. Nossa filha está bem e não sabe sobre Margaret. Planejamos contar quando ela for mais velha, de forma apropriada para a idade. Edit 3. Sim, ainda temos ordem de restrição permanente. Margaret não pode legalmente nos contactar diretamente ou através de terceiros. Edit 4. Claire e Tyler estão bem. O filho deles é saudável e eles encontraram paz longe de toda essa situação. Edit 5. Para quem perguntou sobre terapia, sim, ainda fazemos terapia familiar ocasionalmente. Foi essencial para nossa recuperação. Edit 6. O pai de Ethan está feliz no novo casamento. Ele correu todo o contato com Margaret e apoia completamente nossa decisão. Final. Obrigada pelo apoio de todos. Esta comunidade me ajudou muito durante os momentos mais difíceis. Espero que nossa história possa ajudar outras pessoas em situações similares a reconhecer os sinais e buscar ajuda antes que seja tarde demais. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.